Bíblia diz: aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe. Amém? E quando nós temos essa preocupação no nosso coração de querer ver o mundo espiritual, não para vanglória, mas para entender as coisas como elas são, né? E aqui no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém, irmãos? Pode assentar, em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, nós vemos aqui o profeta Isaías, ele tendo ali um vislumbre do mundo espiritual. Mas a Bíblia fala, no começo do versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Ontem eu li um pouquinho a respeito do rei Uzias, ali em 2 de Crônicas 26, fala que Uzias, ele começou a reinar novo ainda, com 16 anos, né? E a gente entende, com 16 anos ainda é jovenzinho, né? Adolescente, né? Saindo da adolescência. Mas nunca é cedo demais, irmãos, para a pessoa assumir um compromisso com Deus. Amém? Uzias começou a reinar, o pai de Uzias foi Amazias, e 55 anos ele reinou, naquele tempo ali em Judá, em Jerusalém, eu não me lembro. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Uzias era muito entendido na arte da agricultura, ajudou muito na agricultura naquela época. Também ele tinha muito conhecimento em armas, né, na parte de engenharia, ajudou muito os exércitos. Só que chegou um tempo da vida de Uzias que ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Mas não é esse o tema da nossa mensagem. Lá no versículo 5 de 2 Crônicas 26, fala que a busca de Uzias pelo Senhor foi por um determinado tempo, foi nos dias do profeta Zacarias. A Bíblia diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o quê? O prosperou, o abençoou. Às vezes nós queremos uma chave para as coisas dar certo na nossa vida, né? Às vezes as pessoas buscam, né? Querem algo pronto para poder lograr algum sucesso, né? Mas no mundo espiritual, irmãos, as coisas não é dessa maneira. Uzias, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o quê? Abençoou, prosperou, porque né, é dessa maneira que Deus, o que? Ele trabalha, né? Assim foi na vida de outros profetas também. Mas houve um tempo ali que Uzias não buscou, e o que chegou ao final, o reinado de Uzias. E a Bíblia fala, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías, ele teve essa visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Então é importante, irmãos, Isaías ele não se contentou apenas com o que Uzias viu, mas ele também queria ter o quê? Aquela experiência, aquele algo sobrenatural no mundo espiritual. Nós precisamos, irmãos, né, buscar ter os nossos olhos abertos no mundo espiritual, ainda mais as coisas que estão acontecendo hoje, como as situações estão acontecendo. A gente olha assim no mundo de uma maneira geral, né? O cenário está todo o quê? Se desenhando, né? Se mostrando. E se nós, que conhecemos a palavra de Deus, não buscarmos aprofundar nisso,
facilmente o povo de Deus vai acabar sendo o quê? Envolvido por aquilo que está sendo trazido sobre a terra. Amém? Então, não é bom nós buscarmos o quê? Abrir os nossos olhos, o quê? Espirituais. Naquele tempo ali, quando Isaías, ele teve aquela visão, Deus ainda fez mais por ele, o quê? Ele falou, Isaías confessou o seu pecado. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem, o quê? De lábios impuros. Tem como, irmãos, ficar na presença de Deus e não o quê? Se confessar a Ele. Porque a natureza do homem, ele é o quê? Ele é pecadora. A natureza do homem, né, é uma luta constante. Isaías, ele confessou que a iniquidade dele, e Deus falou, se esse é o problema, um anjo voou com uma tenaz nas mãos e tirou aquela iniquidade da vida dele, para que ele pudesse o que ainda mais se aprofundar na onde? No mundo espiritual. Nós precisamos disso nos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo uma grande o quê? Distração. O povo de Deus facilmente está o quê? Se distraindo. Mas a gente está vendo, irmão, que as coisas estão acontecendo. E rapidamente. Então Isaías, naquele dia, naquele tempo ali, ele teve esse algo sobrenatural na vida dele. Estava vendo um pouquinho a respeito de Paulo também. Paulo, ele achava que ele enxergava antes de ele ter aquele encontro com o Senhor. Só que no caminho para Damasco, o que aconteceu? Ele viu aquela luz muito grande na frente dele, ele teve aquele encontro com Jesus e Paulo ficou cego. Paulo permaneceu ali 3 dias sem comer, creio que numa consagração. Mas a Bíblia fala que Paulo, numa visão espiritual que Deus havia dado para ele, viu vindo um homem chamado Ananias. Então aí que Paulo estava o quê? Verdadeiramente o quê? Enxergando. Porque ele estava conseguindo entender as coisas no mundo espiritual como elas estavam acontecendo. E Ananias foi até Paulo. Ananias ainda falou para o Senhor, mas esse homem fez grandes males para a igreja. Mas Deus falou para ele, não, vai, porque este é para mim um vaso escolhido do Senhor para anunciar a minha palavra. Amém? E a partir daquele momento, Ananias orou por Saulo, e caiu como se fossem escamas dos olhos dele. Amém? Então, irmãos, nós olhamos para um Isaías, ele não se contentou com Uzias. Às vezes nós contentamos com a experiência o que de outras pessoas. Mas nós temos que buscar o quê? As nossas. Essa semana eu via um médico falando, ele é cristão, que um dia ele estava operando uma mulher, e ali na hora de operar, ele estava, não sei se estava operando o joelho, a perna, mas ele falou que era da cintura para baixo. E eles colocam aquele tapume, na frente, para a pessoa não ver. A mulher via por cima do tapume, e conversava com ele, porque ela estava anestesiada da cintura para baixo. E aquela mulher, de repente, ela olhou assim, olha, tem um homem do lado do Senhor, Ele está com a mão no queixo, assim, olhando, ele é alto, E eu estou vendo também ali, 2 varões do lado do Senhor. Aí aquele médico falou, não, é Jesus, eu sempre convido ele para vir nas minhas cirurgias. Ah, mas eu não creio nessas coisas, então a partir de hoje, a senhora passa a crer, porque Jesus, ele quer mudar a sua vida também. E a partir daquele momento, aquela mulher, ela entregou a vida dela para Jesus. Amém? Então Jesus, irmãos, ele está do nosso lado. Ele está do seu lado. Mas às vezes ainda porque você ainda não tem aquela busca constante, ele quer se manifestar no seu trabalho, quando você estiver na rua, no mercado. Amém? Porque essa é a nossa missão aqui nessa terra, irmãos. É levar a luz de Deus, a presença de Deus para as pessoas. Só que muitas das vezes o crente, irmãos, está se envolvendo, se distraindo com as coisas do mundo. É claro que Isaías, ele não viu aquilo por acaso, ele tinha um compromisso. A Bíblia fala que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Possivelmente, eu creio, que Isaías já era profeta na época de Uzias. Amém? Ele ficou ali e
quando chegou o tempo dele, ele não se contentou com as experiências de Uzias. Ele também foi buscar ter o quê? Algo dele. Ele foi se aprofundar o quê? Na presença de Deus. E foi um dos homens que mais escreveu livros na palavra de Deus, 66 livros. Deus deu inspiração para ele poder escrever e deixar de exemplo para nós. Lá em Isaías também, capítulo 11, fala ali do reino milenar de Cristo. O irmão estava comentando aqui agora há pouco. A gente tem que fazer a nossa parte, como cristão, orar, interceder, abençoar a nação. Claro que a gente não vai escolher, irmãos, aquilo que é contrário à palavra, Aí a gente vai, eu creio que muitos que estão escolhendo, fazendo essa escolha, vai dar conta no dia do juízo. Como que se apoia algo que é fora da palavra? Como que se apoia alguém que é totalmente contra, até que queria responsabilizar a igreja pela situação que está acontecendo no mundo, Então, nós, como cristãos, nós temos que ter o quê? Entendimento. Fazer a nossa, orar a Deus, para abençoar, é o nosso dever, orar pelas autoridades que estão em iminência, mas o quê? Confiar em Deus e ter os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente não venha ser o quê? Enganado. Eu lembro que em 2014, acho que foi 14, 15, não lembro, eu morava ainda em Minas. Naquela época, o pessoal ficou assim, apareceu uma notícia na televisão, o pessoal ficou meio escandalizado. Por quê? Um empresário lá na região de Minas, lá, Belo Horizonte, ele colocou na mão dele um chip, para poder... Ele tinha uma condição financeira muito grande, para poder também se resguardar, ele deu a justificativa dele. E aquele chip ali, ele ia, mostrou ele abrindo o carro, abrindo a porta da casa, enfim, era algo bem o quê? Funcional. Na época o pessoal ficou escandalizado. O chip é a marca da besta, e isso, e aquilo outro. Aí vem vindo, alguns anos atrás tentaram implantar isso num país da Europa, só que era cobrado, o povo não aceitou, por causa do preço. Mas na Suécia, boa parte das pessoas já estão aceitando isso. Não estou falando que isso é a marca do anticristo. Mas a Bíblia fala que será uma marca na mão direita ou na testa. Eu creio que o sistema dele vai ser um sistema o quê? Ideológico, político. Quem aceitar a ideia vai aceitar o quê? O conjunto todo. Mas, na Suécia, o pessoal está achando bonito. Os jovens lá estão achando bonito. É cool, como o pessoal fala. É chique. Está na moda, Você não vai precisar mais carregar cartão, carteira de vacina, Você quer viajar, está tudo ali, tudo na mão, está tudo na mão, Está tudo tranquilo. Aí, vem vindo, quando foi agora 2019, uma ONG aqui brasileira, 2022 agora em fevereiro já fizeram um teste aqui no Brasil, Santa Catarina, de graça, Já colocaram lá um implante na pele, com uma marca ali em alto relevo. Com aquilo a pessoa pode comprar, pode vender. Então são coisas, eu não estou falando que é. Mas, se a gente não abrir os nossos olhos, eu até bem pouco tempo atrás, eu até falei um dia aqui, eu entendia que a igreja não ia passar pela grande tribulação. Mas aí, até o pastor um dia falou, mas tem base bíblica para a igreja passar pela grande tribulação, irmão. E se a gente for passar? Tem base bíblica. Como tem base bíblica para não passar. Mas e se passar? Como vai fazer? Se nós não enxergarmos o mundo espiritual como ele é, vamos ser o quê? Confundidos. E o tempo de buscar isso é hoje, irmãos. É a mesma coisa. Vai chegar uma visita na sua casa. Vai alguém lá almoçar, você vai preparar a comida antes ou você vai preparar na hora? Antes, você vai lá no mercado. Ô, irmão, você gosta de comer o quê? Eu quero comer lasanha. Eu gosto de comer lasanha, uma picanha.
Então, né? Pode fazer aí uma sobremesa, um mousse de maracujá, Coca-Cola lá de 2 litros, 3 litros, né? Aquela que parece uma garrafa, um galão de 20 litros de água. Você prepara antes, né? Ah, café, gosta de café? Gosta de café. Tomar num copo ou xícara? Xícara. Você prepara antes, né? Para a pessoa chegar lá, você não ficar naquela correria, né? É o que Deus está falando para nós, preparar, irmãos. Porque se chegar aí uma grande tribulação, como está escrito no Apocalipse, né? O Apocalipse ele é muito figurativo. A Bíblia fala que as pessoas vão pedir para os montes cair sobre ela e a morte vai ser tirada. Né? Hoje, a pessoa sofre um acidente, dependendo de uma queda que cair, ela pode morrer. Mas na época da grande tribulação, a morte vai ser tirada. Está vendo, irmão? Esse dia eu estava vendo lá na Ucrânia, lá, o resultado da guerra lá. Tem trens lá, enchendo de corpos de soldados. E não é igual esse trem que passa aqui na... Quem já foi ali no shopping, ali, que o trem para ali e fica para frente e para trás? Hein? Você fica ali meia hora esperando o trem, você está apressado para buscar uma... É mais ou menos o tamanho daquele trem, irmãos. Corpo de soldado. E não tem um só, não. Vários estavam do lado deles, o repórter mostrando. E já estão colocando corpos de soldado ali dentro para poder levar lá para o país de origem deles. Então, que se hoje essas coisas estão deixando o povo impressionado, né? Alguns aí, quando teve a questão do lockdown aí, pessoas que sofreram de ansiedade, crise de ansiedade, opressão, depressão, angústia. Você imagine chegar na época dessa, irmãos. E Deus, a gente sabe que Deus, irmãos, às vezes permite as coisas acontecer para forjar o nosso caráter. Não aconteceu isso com o povo quando eles saíram do Egito? Né? A viagem não era para ser menor? Aí o povo ficou rodando 40 anos naquela terra peregrinando, só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Nem Moisés, irmãos, entrou. Por que Moisés não entrou? Porque um dia ele ficou irado. Era para ele falar a rocha, ele feriu a rocha. Então, essas situações, irmãos, servem o quê? Para a gente, o quê? Se fortalecer. Uzias passou o reinado de Uzias, mas Isaías foi buscar o quê? Se aprofundar na presença de Deus. Paulo achava que servia a Deus, mas não servia. Aí, a partir daquele dia, daquele momento que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, aí ele sim, ele se tornou um homem de Deus. Então, nós temos que fazer o que, irmãos? Se preparar, buscar a Deus, abrir mão de alguma coisa, porque nós não podemos mais o que terceirizar a comunhão. Não tem como terceirizar. Moisés ia no monte e o povo ficava tudo lá murmurando. Ah, Moisés sumiu. Onde foi parar esse tal de Moisés? Está escrito lá, o povo chamava esse tal de Moisés. Moisés estava lá no monte, orando a Deus, intercedendo a Deus. Por que não ia junto? Moisés, quando o senhor for lá no monte, leva a gente junto para a gente orar, adorar o Senhor. Mas o povo não queria. O povo não buscava. E aconteceu o que aconteceu. Por quê? Deus, naquela época, colocou um anjo do lado daquele povo, uma coluna de nuvem para eles não se queimar durante o dia. Fogo à noite para poder aquecer, que no deserto é o extremo, de dia é um calor terrível, à noite é um frio, mas o povo não enxergava isso, não conseguia ver isso no mundo espiritual, só olhava para as dificuldades, para o dia a dia. E é o que acontece, mas se a gente for ficar olhando para as dificuldades do dia a dia, a gente vai ficar cego espiritualmente, cega, gente. Amém? Então, para a gente encerrar aí, vai lá em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Não se contente, irmão, só com a comunhão de Uzias. Uzias, Moisés. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1, diz assim:
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Amém, irmãos? Irmãos, então Deus tem essa promessa, o que? Dos 1000 anos, do reino milenar de Cristo na terra. Aqui a Bíblia fala que desceu o que? Um anjo. Um anjo. Deus vai lá, prende ele. Alguns ainda falavam que o diabo estava preso. Se o diabo está preso, a corrente dele deve ser muito grande, né? Porque o que acontece, mas vai chegar o que? Esse tempo que ele vai ser preso. 1000 anos vai ficar preso. Por quê? Jesus, ele vai trazer o reino dele milenar. Vão reinar juntamente com ele. Mas o que é importante nós vamos observarmos, irmãos, que mesmo depois do reinado de Jesus aqui, o diabo vai ser solto, e ainda ele vai conseguir sair o quê? Para enganar o quê? As nações. Ainda vai enganar. Como tem feito o quê? Nos dias de hoje. Ainda vai enganar as nações ainda. Então, Jesus há mais de 2000 anos atrás trouxe a palavra dele, trouxe o testemunho dele, né? Colocou apóstolo, Pedro, Paulo, a palavra de Deus vem sendo pregada. Jesus vai reinar, vai trazer um reino justo, onde não haverá impiedade, não haverá injustiça, porque isso não passa perto do trono de Deus, a injustiça jamais vai passar perto do trono de Deus, Deus é justo, e aqueles que morrerem com Cristo reviverão com Ele. Amém? Então aqui fala também que os outros mortos não reviveram, foram aqueles que receberam o quê? A marca da besta, receberam, né, o sinal na testa. Então o tempo, irmãos, é hoje. Nós estamos em 22 já? 2022, irmãos. Eu creio assim. Não tem muito tempo não. Cochilar um pouco aí. Então é tempo que de buscar a Deus, irmãos. Abrir mão, tiver que abrir mão e meter a cara mesmo, né? Não, é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Pode o homem fazer o que for, irmãos. Deus às vezes permite que o homem faça algumas coisas para os propósitos dele se cumprir. Permite aí dar um aperto aí para dar um sacode no povo. O povo o quê? Despertar. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é muito uma preocupação com as coisas do mundo. Em querer desfrutar, não é errado ninguém desfrutar, mas cada um tem que saber o que são as suas prioridades, aquilo que é prioritário para a pessoa, né? Fala, irmão, eu vim um tempo no mundo, eu converti já com 31 para 32 anos. Eu lembro quando eu entrei na igreja, vinha do mundo, né, irmãos? Cheio de problema. Eu falei, Senhor, eu vou nessa igreja. Meu irmão foi em casa, deu uma prensa em mim. Ele falou, você precisa ir para a igreja, rapaz. E eu, tinha ido quando era pequenininho, mas
Aí fui. Cheguei na porta da igreja, a igreja falou assim, se um obreiro colocar a mão na minha cabeça, eu caí endemoniado, que eu não volto mais aqui. Mas o que aconteceu, irmãos? Tinha um pregador lá, ele devia ter uns 25 anos, né? Novinho ainda. Mas a palavra que ele pregou naquele dia lá, irmãos, não tinha como a pessoa, eu estava aquele dia ali, eu falei, não dá mais para voltar atrás, não dá mais. Né? E a palavra, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade o quê? Nos libertará. Ah, não, vou lá, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar. Não, a palavra liberta, irmãos. Claro que o pastor pode fazer isso. Né? Eu lembro que eu estava ali no meio, ali onde está o irmão de vermelho ali. E foi indo, foi pregando, foi um culto, 2 cultos. No 4º culto, o pastor falou, vai ter um batismo aí. Quem quiser se batizar, vem tal dia. Vem dar o nome aqui no final do culto. Eu fui lá dar o nome lá, tinha um ministro lá que ajudava ele, que morava lá, você quer batizar, vai ter outro batismo aí. Aí eu falei, mas não tem nem bermuda, estou de calça. Não, empresta uma bermuda minha para você. Fui lá, batizei, estava convicto. Né? Aí cheguei em casa, minha mãe falou, meu irmão, o Marcos batizou? Você deixou ele batizar? Irmão, cavalão desse aí, 30 anos já, não sabe, ele sabe o que está fazendo. E assim foi, irmãos. Vem as dificuldades, vem. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, vê o que Deus quer trazer sobre a nossa vida, a gente não volta atrás, não distrai. Sim, foi com Paulo, irmãos. Paulo era um homem que tinha uma situação boa, era reconhecido, mas ele abriu mão de tudo por amor a quem? Amor a Cristo. Tudo sofro por amor aos escolhidos de quem? De Deus. Então, irmãos, não dá tempo. Vamos buscar a nossa comunhão. Não se contente só com o que Uzias buscou, com as visões que Uzias teve. Busque também, vamos buscar também ter as nossas visões com Deus, nos aprofundar na palavra de Deus, porque, irmãos, eu creio que não há muito mais tempo. Amém? Então, que essa palavra venha abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida, né, irmãos? Que nós, como igreja, nós vamos buscar a presença de Deus. Às vezes nós falamos em avivamento, irmãos, quando nós olhamos ali no dia de Pentecostes, ali que teve aquele avivamento ali, que línguas de fogo foram repartidas ali para cada um ali, as 120 pessoas que estavam ali. Ali, irmãos, foi o resultado da busca. O avivamento começou quando aquelas pessoas começaram o quê? A buscar a Deus. Quando o coração deles se inflamaram o quê? Para orar, para clamar, para buscar a Deus. Ali que começou o quê? O avivamento. As línguas de fogo, os dons que aconteceu ali, foram distribuídos conforme cada um necessitava. Aquilo foi o resultado que? Do avivamento. Amém? Mas que esse avivamento comece dentro de nós, de cada um. Na nossa casa, na igreja. Claro, irmãos, que nós não podemos deixar a busca somente para os momentos de culto. Que culto é o quê? 2 vezes na semana. Às vezes acontece algum imprevisto, a gente não pode vir na igreja. Mas que isso também seja na onde? Na nossa casa. Amém? Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. Você que está em casa, se você puder fechar os teus olhos, que essa palavra venha abençoar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Assim, meu Deus, como foi com Isaías, como também foi no tempo de Uzias. Uzias, ele tinha visões no mundo espiritual, ele buscou a Deus no tempo. Isaías, naquele tempo, ele teve também, meu Deus, a revelação do Senhor. Ele viu o Senhor no trono. Ele viu o Rei dos Reis no trono, o Senhor do Senhor no trono. Ele se aprofundou, Pai, na comunhão, na busca, meu Pai, pela Tua presença. Meu Deus, que assim seja na nossa vida, nesse tempo que se chama hoje. Porque o Senhor, meu Pai, não está limitado a tempo, espaço. Tua palavra diz que aquele que busca, acha. Aquele que pede, ele recebe.
Aquele que bate o Senhor, meu Deus, o Senhor abre a porta. Pai, abre a porta, meu Deus, da unção, meu Deus, do desejo de buscar pela Tua presença. Abre os nossos olhos, meu Pai. Paulo, ele achava que enxergava, meu Deus, antes de ter aquele encontro com Jesus. Mas depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, Paulo, meu Deus, aí que Paulo começou verdadeiramente a entender as coisas no mundo espiritual. Daniel, quando teve aquela visão, meu Pai, ele ficou por dias fraco, não sabia, meu Deus, o que estava acontecendo, mas Daniel, ele orou, ele buscou ao Senhor durante aqueles 21 dias, e o Senhor, meu Pai, enviou a resposta do que iria acontecer naquele tempo. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, que as distrações, meu Deus, que elas não venham, meu Pai, tirar o nosso foco, que é buscar a Tua presença. Ajuda aquele que está fraco, aquele que está cansado, sobrecarregado. Fortalece, meu Deus, aquele que está caído, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Naquele dia, quando Isaías teve aquela visão do Senhor no trono, meu Pai, a vida dele foi abençoada, foi mudada. A Tua brasa viva do altar veio para tocar na vida dele. Toca, meu Pai, na nossa vida com a Tua brasa viva. Tira de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada, nos limpa, nos purifica, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, cada vida, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?